Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar aí sobre essa queda muito grande do preço do petróleo, tá? E como que isso foi causado por uma possível guerra econômica entre Arábia Saudita e Rússia, tá bom? Antes de mais nada, eu peço aí que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que chegue o maior número de pessoas possíveis. A Arábia Saudita é a maior exportadora de petróleo do mundo e ela faz parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Esse cartel de países, tá, faz aí parte dele os principais produtores de petróleo. A Rússia também produz petróleo, mas não é membro da OPEP. E os Estados Unidos atualmente também são um grande produtor de petróleo, sendo que o petróleo americano é um petróleo feito de xisto e é um pouco mais caro, um pouco não, bem mais caro do que o petróleo produzido pela Arábia Saudita. Desde 2014, mas com muita ênfase a partir de 2016, a Arábia Saudita, liderando aí a OPEP, se reuniu com a Rússia e começaram então a diminuir de pouquinho em pouquinho a produção de petróleo para manter o preço estável, porque é uma lei de mercado. Se eu tenho um produto e eu tenho muito desse produto no mercado, o preço cai. Se eu tenho aí pouco desse produto, o preço se mantém estável ou sobe. E isso estava funcionando até semana passada. Entretanto, a partir de semana passada, o coronavírus aí está se espalhando pelo mundo, tá? Então a Arábia Saudita, com medo de perder mercado, tá? Sabendo que pode aí, se o coronavírus causar uma crise global, diminuir a procura por petróleo, pediu então aos países da OPEP, mais a Rússia, que diminuíssem bastante aí a produção, exatamente em 3,6% da produção mundial de petróleo. E a Rússia foi contra. A Rússia foi contra porque o pensamento russo é o seguinte: se eu concordo com a Arábia Saudita e diminuo agora a quantidade de petróleo, sem saber como é que vai estar o mundo por causa do coronavírus, eu vou estar ajudando não as minhas empresas, mas as empresas americanas, as petroleiras americanas, que têm aí um outro tipo de petróleo. Então a Rússia virou e falou: Arábia Saudita, não concordo, vou continuar produzindo a quantidade de petróleo que eu produzo, tá? E depois, se o coronavírus realmente fizer uma recessão global, aí eu diminuo. E aí a Arábia Saudita decidiu então jogar pesado, tá? O que ela fez? Ela diminuiu, tá, o preço que vendia para os seus mercados em até 20%, o preço do seu barril, e ainda aumentou a produção. Em outras palavras, vamos supor que existia aí, fosse produzido por dia 100 barris de petróleo, tá? E 80 desses barris fossem feitos pela Arábia Saudita. Ela simplesmente colocou, sei lá, mais 50 barris e pela metade do preço, com até 20% aí de redução do preço. Então a Arábia Saudita quer com isso atingir a Rússia, como quem diz: olha, você não quis me ajudar, então agora eu vou te ferrar, mas também quer atingir os americanos. Por quê? Porque se o preço do petróleo cai muito, a Arábia Saudita, a Rússia e outros países da OPEP vão ter prejuízos, mas no caso específico da Arábia Saudita e Rússia, elas têm uma reserva, tá, de dinheiro que elas podem usar aí, já que a receita do petróleo vai cair. As petroleiras americanas não, porque o petróleo de xisto é muito mais caro aí para ser produzido. Então entenda, essa queda do petróleo não foi da noite para o dia, foi pensada, tá? Foi uma decisão política. E tudo no mundo é política, fato. Quando você pensa em coronavírus, quando você pensa aí em petróleo, isso é política, tá? Como que um país vai lidar com essa crise do petróleo vai ser política. Países dependentes do petróleo, como Venezuela, por exemplo, como o Irã, vão sofrer muito com a queda do petróleo, que está naturalmente baixo, tá? Então agora vai estar menor, não porque o mercado está consumindo uma quantidade X, mas porque a Arábia Saudita está jogando mais petróleo aí no mercado. E o objetivo dela qual é? Tentar ferir a Rússia, né? Fazer com que a Rússia perca dinheiro e atingir aí a indústria americana. E a Rússia foi contra essa queda violenta, essa produção violenta aí de petróleo, porque primeiro queria esperar para saber o que iria acontecer com o desdobramento aí do coronavírus, mas tem sim como objetivo também atacar as petrolíferas americanas, tá bom? Vamos ver aí como é que vai ficar nas próximas semanas o preço do petróleo, se vai continuar caindo, se vai ter algum tipo de efeito rebote, se vão voltar atrás, se vão diminuir a produção, mas principalmente vamos ver como vai se comportar aí os mercados por causa do coronavírus e como que a ciranda geopolítica ela vai se comportar aí com essa possível pandemia.
Tá bom? Então eu espero que você tenha entendido o porquê que aí caiu o preço do petróleo. Qualquer dúvida você coloca aqui nos comentários que a gente tira as suas dúvidas, tá bom? Obrigado e até a próxima.